Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo super legal que vocês já estão vendo aqui, né? No título que vai ser. Hoje vou falar sobre São Tarcísio e acólitos, né? Que aproveitando que a gente tá no mês das vocações, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história de São Tarcísio e sobre o que é acólitos e coroinhas. Bom, vou me apresentar aqui, né, porque tem muita gente nova aqui no canal. Pra quem não sabe, eu sou a Isa, né, Isabelle, mas me chamam de Isa, sou mais conhecido como Isa, e tenho 16 anos. Eu sou acólita da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Arquidiocese de Cascavel. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco da história dele, né, sobre São Tarcísio e acólitos. Então vamos lá? Mas antes, já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui o título, né? São Tarcísio e acólitos. Bom, o índice, né? A história começou no índice, né? A história de São Tarcísio, a origem dele. A história dos acólitos, origem dos acólitos, função deles na missa, postura, vídeo e agradecimentos. Eu acrescentei mais um aqui, que é diferença entre coroinha e acólito. Vamos lá. Começando pela história de São Tarcísio. São Tarcísio foi um mártir cristão do século III, conhecido por proteger a Eucaristia e considerado padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerimoniários. Ele viveu em Roma durante o período de perseguição aos cristãos, e mesmo sendo muito jovem, carregava a Eucaristia para cristãos presos, que não podia participar das celebrações. Em uma dessas ocasiões, foi atacado por uma multidão que queria profanar a Eucaristia, mas preferiu morrer e entregá-la. Bom, né? Vocês viram a história. São Tarcísio foi um mártir cristão do século III, né? Conhecido por proteger a Eucaristia. Ele era conhecido como servidor também, né? Ele servia também, né? Ajudava o padre na missa. E ele morreu, né? Ele preferiu morrer e entregá-la. E assim que ele virou o santo dos padroeiros dos acólitos e coroinhas e cerimoniários. Bom, vamos lá. A origem dele, né, de São Tarcísio, esse é o São Tarcísio, que é o nosso santo. Ele faleceu, data de falecimento, ele faleceu na Roma, em Itália, né? Data de falecimento de 275 depois de Cristo. Então é assim, né? A história dos acólitos, né? O termo acólito tem suas raízes no grego antigo, significando acompanhante ou seguidor. Na igreja primitiva, os acólitos desempenhavam funções práticas, como auxiliar o clero na celebração da Eucaristia, levando oferendas ao altar. Atualmente, o ministério de acólito é uma função exercida tanto por homens quanto por mulheres, e tem como objetivo principal auxiliar o sacerdote nas celebrações litúrgicas, garantindo que sejam realizadas com dignidade e respeito. Bom, o acólito Vou falar sobre o que é acólito instituído e acólito investido. Bom, vamos lá, né? Na minha paróquia, nós temos os acólitos investidos, né? Que são os acólitos investidos, que no caso eu sou uma acólita investida, né? Que eu fui investida pelo padre. Os acólitos investidos são os adolescentes de 14 para 15 anos, 14 anos para cima, né? 14 anos até os 25, vamos dizer 15 anos no máximo,
15 anos até 25 anos, né? Que eles auxiliam o padre na missa, né? Como as funções deles, que eu já vou falar, né? Eles servem, né? Eles ficam na cruz, tem a credência agora, né? Que os acólitos ficam na credência, o missal, né? Turíbulo, naveta, as tochas em missas solenes, né? Báculo e mitra, se o bispo vir, né? Esses são os acólitos, né? Que eles usam a veste preta, né? Túnica preta e a sobrepeliz branca. Esses são os acólitos. E os coroinhas são as criança, sabe? Coroinha é a criança que serve também. Desculpa, gente. Coroinha é criança que serve também. De 5 anos, 6 anos até uns 12 anos. Uns 12 até 13, se eu não me engano. Não lembro direito. Esses são os coroinhas, que só fica na sineta e na missa das 10 tem o lavabo, que eles ficam também, né? No lavabo. Né? Vamos lá. Origem dos acólitos. Antiguidade. O termo acólito do grego akolotos, nossa, não sei ler, tá? Remonta à igreja primitiva, onde serviam como ajudantes do clero, com funções que variavam desde a pregação do altar até a assistência direta durante a Eucaristia. Ordens menores. Na Idade Média, o acolitato era uma das 4 ordens menores na Igreja Católica em um estágio preparatório para o sacerdócio. Reforma do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, 1962 e 1965, promoveu mudanças significativas, transformando o ministério de acólito em um ministério instituído, acessível também a leigos, homens e mulheres. Ministério instituído. O Papa Paulo, não sei o que, em 1972 formalizou essa mudança, permitindo que leigos recebessem o ministério de acólito, mas não restrito a candidatos, não mais restrito a candidatos ao sacerdócio. Participação feminina. A participação de mulheres como acólitas foi gradual, com a autorização formal pelo Papa Francisco em 2021. Então, tem acólitas meninas também, né? Que na minha paróquia são chamadas... Na minha arquidiocese, tem paróquias... A maioria dos paróquias são chamadas de acólitos, né? E acólitas. Aí a função deles, né? Missal, que o missal é o livro, é quase que como se fosse uma Bíblia, né? Mas é quase isso, mas o missal é tudo, é um instrumento que a gente usa, não é instrumento, é tudo que o padre fala na missa, praticamente tudo que o padre fala tá lá no missal, tipo, exemplo, a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Isso tá no missal, gente. É tudo que o padre tá falando na missa vem do missal, quase. A cruz, né? Que é a cruz de procissão. Que na procissão, quem é católico aí, vai na missa, vocês percebem que tem o acólito que fica na cruz. E também ajuda na credência. Agora, terceiro, a credência, não coloquei em ordem. Na verdade, seria cruz, missal, credência, né? Eu não coloquei. A credência, né? Que os acólitos agora na minha paróquia ficam na credência também. Ontem eu servi na credência. Agora, em missas solenes ou festividades maiores. Turíbulo. O turíbulo é onde se tem um incenso e ele... esse é o turíbulo, gente.
é um objeto litúrgico que ele é usado em missas solenes, né? Ou festividades maiores, que ele tem o incenso dentro e lá o incenso dele, a fumaça dele, é elevada aos céus, né? Ele é um objeto de 4 cordas, você balança ele, né? É um objeto litúrgico. Quem quiser saber, né? Pesquisa aí o que é turíbulo, mas, né? Esse é o turíbulo. A naveta é acompanhante do turíbulo, onde é colocado o incenso, né? Que incenso é muito bom, gente. Tem os que é bom, mas tem as tochas, né? Tem as tochas, báculo e mitra. No caso, se a missa for com o bispo. Báculo e mitra. O báculo é o cajado do pastor, entende? Aquele cajado lá. Esse é o báculo. E a mitra é como se fosse um chapéu que ele usa. Esse é a mitra. Não sei explicar direito assim, né? Mas esse é a mitra. Esse báculo e mitra é só no caso se a missa for com o bispo. Aí tem báculo e mitra também. Postura dos acólitos. Isso é muito importante. Entrada e saída da igreja. Os acólitos devem fazer a inclinação profunda ao entrar na igreja e ao se aproximarem do altar. Se houver sacrário, deve-se fazer genuflexão diante dele, exceto o acólito da cruz ou os acólitos dos círios. Genuflexão é um sinal de adoração a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. A inclinação, um sinal de grande respeito e também de adoração diante do Santíssimo Sacramento. Mãos juntas simbolizam o recolhimento interior, busca de Deus, fé, súplica, confiança e entrega da vida. Silêncio. O silêncio é importante para aprofundar a oração e meditação dos ministérios da fé. Atenção. É fundamental que o acólito esteja atento aos momentos da missa, seguindo as orientações do sacerdote e dos cerimoniários. A diferença entre acólitos e coroinhas. A diferença entre acólito e coroinha reside principalmente na idade e na forma de investidura. Coroinhas são geralmente crianças e adolescentes que auxiliam nas celebrações litúrgicas, enquanto acólitos são instituídos por um bispo e podem exercer funções mais específicas e amplas do altar, podendo inclusive distribuir a comunhão em algumas situações. Bom, o coroinha, da verdade, assim, antigamente era tudo coroinha, até, tipo, era tudo chamado de coroinha, coroinha, coroinha. Mas aí, para especificar um pouco, para não confundir, quiserem que os coroinhas sejam as crianças, só criança, e os acólitos investidos os adolescentes e jovens, né? Esses são os acólitos investidos. Já o acólito instituído é o seminarista, que ele recebe a instituição do acolitato, entendeu? E ele pode servir como cerimoniário, para cerimoniar na igreja, entendeu? Esse é o seminarista que recebe a função do acolitato. Já o acólito investido é os acólitos permanentes que vocês vê nas missas de finais de semanas. Agora eu coloquei um vídeo para vocês, gente. Vamos ver. Olha aí.
Aí a gente sacode. Esse é o turíbulo, gente, ó. Tá vendo? No sol. Ó o turíbulo da fumaça. A cruz. Então é isso, gente. Esse foi esse vídeo aqui, ó. Pera. Obrigado pela atenção. Deus abençoe. São Tarcísio, rogai por nós. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E no dia 15 de agosto é dia de São Tarcísio, padroeiro dos acólitos e coroinhas. É isso. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!